Olá a todos, meu nome é Cindy Elenca Alves, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente desenvolvo uma pesquisa na área de educação musical sob orientação do professor Dr. Fábio Ador. Para esta comunicação oral eu tive a colaboração do Fernando Vago Santana, que é professor de piano da Universidade Federal de Juiz de Fora. A nossa comunicação é intitulada A Observação Participante como Método para Pesquisa de Campo em Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. Bom, este trabalho é um recorte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento e vai compor o capítulo de metodologia do meu trabalho. Na minha pesquisa, eu me propus a pesquisar um projeto chamado Bandas nas Escolas, que acontece aqui no estado do Espírito Santo, e um dos objetivos deste projeto é a formação de bandas de sopros e percussão em escolas estaduais. Eu sou clarinetista e minha formação inicial também aconteceu nesse cenário de bandas, por isso o interesse por esse tema. O meu projeto ele prevê uma pesquisa de campo, ou seja, a minha participação direta nos ensaios de uma das bandas vinculadas ao projeto. E ao me preparar para ir para o campo, eu precisei pesquisar várias técnicas que poderiam me auxiliar na coleta e também na interpretação dos dados. Assim, eu acabei me deparando com a observação participante. Eu percebi que essa técnica poderia ter muita utilidade para pesquisas em educação musical com objetos que fossem similares ao meu. Por isso, decidimos organizar o levantamento que eu fiz e apresentar nessa comunicação oral. Bom, o objetivo geral do trabalho é investigar a viabilidade da técnica de observação participante em pesquisas sobre ensino coletivo de instrumentos musicais. Os objetivos específicos são levantar na literatura trabalhos que esclareçam a técnica de observação participante, caracterizar os elementos da técnica de observação participante e contribuir para que outros autores possam utilizar a técnica com maior segurança na condução dos seus estudos. A justificativa se dá pelo fato de que este trabalho, além de orientar a minha própria prática de pesquisa, ele pode ser útil para outros pesquisadores que queiram desenvolver pesquisas de campo também em ensino coletivo de música. A técnica da observação participante ela pode ser uma ferramenta muito útil em muitos estudos. Como foram muitos os textos consultados e o nosso tempo aqui é bastante limitado, eu vou expor apenas os autores mais relevantes que encontramos. Nós poderíamos classificá-los em 3 grupos de autores. Num primeiro grupo, nós temos Malinovski, 1978. Ele é considerado o fundador da observação participante e a sua pesquisa era antropológica. Ele entendia que apenas pela imersão no cotidiano seria possível chegar a compreender a realidade do grupo estudado. Um segundo grupo de autores são autores que enfatizam que a observação participante pode sim ser utilizada na pesquisa educacional. São eles Littke e André, 1986, Barthelmebs, 2013, Minayo, 2013 e Marques, 2016. É importante destacar que nenhum dos trabalhos que levantamos falava especificamente em relação à aplicação da técnica da observação participante na pesquisa em educação musical ou em ensino coletivo de instrumentos musicais. Por fim, há um terceiro grupo de autores que vão ensinar como aplicar a técnica. Dentre eles, Valadares, 2007, que apresenta os 10 mandamentos da observação participante, May, 2001 e Moreira, 2002, que vão caracterizar diferentes níveis da participação do pesquisador, que pode ser mais observador ou mais participante, dependendo da natureza da pesquisa. E Marconi e Lakatos, 2010, que vão classificar a observação participante em natural, quando o pesquisador já faz parte do grupo que ele vai pesquisar, e artificial, quando o pesquisador se integra ao grupo para poder pesquisá-lo. Trazendo para o contexto de bandas, um observador participante que fosse mais observador, ele pode não interferir nos ensaios, apenas assisti-los.
Ele estaria em contato com os membros do grupo, estaria entrevistando, aplicando questionário, fazendo suas anotações de campo. Os membros do grupo sabem da presença dele e que ele está analisando os ensaios, fazendo as suas anotações, etc. E um observador participante mais participante poderia, por exemplo, ser um clarinetista, que toma parte do naipe e toca com os sujeitos pesquisados. Além de observar, ele participa mais diretamente das atividades do grupo, tornando-se um deles durante o processo da pesquisa. Nós entendemos que ambas as abordagens seriam legítimas. Sobre a metodologia, basicamente esse trabalho consistiu numa pesquisa bibliográfica, onde foram levantados diversos textos sobre o assunto e esses textos foram lidos e fichados e as principais ideias foram colocadas em diálogo para sintetizar as principais características da técnica da observação participante numa tentativa de aproximá-la do universo das pesquisas e ensino coletivo de instrumentos musicais. Após o término da pesquisa, a expectativa é que eu possa observar os ensaios de um grupo selecionado no âmbito do projeto Bandas nas Escolas, e a observação participante vai ser uma das principais técnicas implementadas para a coleta dos dados da minha pesquisa de campo. Alguns resultados que encontramos foram que, embora a sua origem esteja vinculada ao domínio das ciências sociais, a antropologia mais especificamente, a observação participante tem sido bastante utilizada em pesquisas educacionais. A princípio, nós nos aproximamos da observação participante como um método, mas com o passar dos meses nós percebemos que ela pode ser melhor entendida e compreendida como uma técnica a serviço de outros métodos, por exemplo, como o estudo de caso. A observação participante também pode ser utilizada na pesquisa em educação de maneira geral, porque ela permite ao observador a perspectiva do insider, trazida por Spradley em 1980. Ao invés de apenas confiar nos relatos dos sujeitos da pesquisa, seja por questionários ou entrevistas, o pesquisador pode também observar os fenômenos de dentro, analisando-os e contrastando suas próprias percepções com o discurso dos sujeitos da pesquisa. E embora seja uma técnica com muitas potencialidades, ela também apresenta alguns riscos. O observador é visto pelo grupo como um elemento externo, uma espécie de intruso, e ao mesmo tempo que ele observa, ele também está sendo observado. Isso pode influenciar no comportamento dos sujeitos pesquisados. Por exemplo, uma turma indisciplinada poderia se comportar bem sabendo que seria estudada. Por outro lado, se o pesquisador não deixasse saber que está pesquisando, a sua postura não seria ética. Como afirma Correia 2009, o pesquisador precisa ser disciplinado, ter uma preparação cuidadosa, atenção, sensibilidade e paciência para conseguir extrair da sua observação os dados realmente relevantes para a sua pesquisa. É preciso que a postura do pesquisador seja bem delimitada desde o princípio, porque a observação participante não pode se confundir nem com a pesquisa etnográfica, que é um pouco mais descritiva e menos participativa, nem com a pesquisação, que é mais participativa porque o pesquisador intervém no grupo estudado, contribuindo para solucionar questões que sejam demandas do próprio grupo. Chegamos à conclusão de que a observação participante é uma técnica viável para as pesquisas em ensino coletivo de instrumentos, e a sua aplicação precisa de um preparo prévio do pesquisador para delimitar bem o seu grau de participação, para que a técnica fique bem definida. Embora no texto tenha sido apresentado como método, pode-se considerar a observação participante como uma técnica de coleta de dados e ela poderia estar associada a outros métodos de pesquisa, como, por exemplo, o estudo de caso, que eu citei anteriormente. Bom, essa foi a nossa apresentação. Qualquer dúvida e qualquer contribuição podem ser encaminhadas para os nossos e-mails e, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de participar do evento. Um abraço a todos.